Para você que não me conhece, sou Lili Persinoto. Falei para vocês que ia estar ao vivo? Então fique ligadinho. Bem-vindos à sua MKK TV. É isso aí, agora toda semana no www.mkkwebtv.com.br com você. E fique ligadinho, você também pode acessar o nosso programa pela sua Smart TV Samsung ou LG. Pelo aplicativo Sold TV também. Baixa agora mesmo e já acompanha a gente. Você pode também acessar pelos seus celulares em mais de 190 países. Isso tanto no iOS quanto Android. Então, aproveite e faça isso já. E acompanhe a gente nesse programa. É isso aí. Então vamos lá. E lembrando, depois você pode acessar no YouTube. Nosso programa vai ficar gravado lá. Você pode assistir várias e várias vezes e anotar tudo que você quiser. Nosso assunto de hoje para estrear o programa para vocês, eu vim trazer um tema que vocês amam, são amuletos. Hoje que tá em dia, tá em voga. Hoje aquele amuletinho, aquele pingentinho, aquela figa, aquela borboletinha, aquele trevozinho que a gente usa, mas a gente não sabe às vezes o significado, o porquê, qual é a importância. E hoje eu trouxe algumas curiosidades para você. Olha só que legal. Fiz questão de trazer anotadinho aí pra gente acompanhar de pertinho. Mas antes da gente falar sobre amuletos, a gente precisa saber o motivo deles estarem junto com a gente. Nós temos, para a gente falar de amuletos, a gente precisa falar um pouquinho sobre feitiço. O que é o feitiço que todo mundo fala? Olha, feitiço! Então, feitiço nada mais é que a própria palavra vem do termo, olha só que legal, em latim factius, que significa artificial, imitativo. Olha que bacana. Então tudo que você copia da natureza ou copia de algum lugar, ele é um feitiço, é algo que foi imitado, tirado do natural e colocado no sintético, vamos dizer assim. Então olha só que legal. O outro significado que a gente acha é artificial, falso, algo que você copiou. Postiço, construído. Então você já tem aí uma ideia. Quando alguém falar pra você, olha, você fez um feitiço ou você construiu um feitiço, você pegou algo do natural e você imitou para que você chegasse o mais próximo. Olha que bacana. E em cima dessa energia, em cima dessa explicação, a gente pode puxar o assunto amuletos, que é o que a gente vai tratar hoje. Os seus amuletos, eles têm uma história bem antiga. A gente sabe aí do uso dos amuletos desde a época da Mesopotâmia, desde os sumérios babilônicos, que eles utilizavam os amuletos como, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, como escudo. Eles acreditavam que essas coisas que foram construídas, né, que imitavam um tronco de madeira, ou que imitava algo de força, ou algo que imitava um casco, por exemplo, de tartaruga, ou um espinho mais duro. Quando eles começaram a juntar essas coisas, era uma espécie de escudo. Com o passar do tempo, não tem como você carregar um escudo por exemplo, para você lutar ou para você fazer qualquer coisa no pescoço, né? Não tem como você fazer. Então foram notadas que pequenos objetos, pequenos símbolos, eles eram utilizados como não só uma proteção física, mas uma proteção energética. Então, ao passar do tempo, cada cultura tinha seu símbolo, cada cultura era ligado a algum tipo de deidade, divindade, ou imitação de algo da natureza. Lembra do feitiço? Imitação de algo que trazia da natureza. Então a gente tem, recebeu essas informações baseadas na observação que os curandeiros, que os pajés, que os líderes de tribo espiritual faziam para proteger seu povo, para proteger aquela pessoa que não estava bem, aquele guerreiro que ia fazer uma busca no local onde ele vivia para trazer uma caça ou para se proteger de algum outro tipo de inimigo oculto que eles não conheciam na época. Então os amuletos, eles foram criados não só como um escudo físico, como o escudo que eu expliquei, mas um escudo espiritual.
Tem uma história bem bacana que eu vou contar rapidinho para vocês, que é em cima do filtro dos sonhos. Sabe o filtro dos sonhos? Que é aquele arco cheio de teias de aranha, que parece estar cheio de teia de aranha e tem as peninhas. Então, esse é chamado de filtro dos sonhos, ou mensageiro dos sonhos. Ele foi criado a partir das tribos indígenas. Por que aquilo era... Como é que aquilo servia para você? E você pode utilizar na sua casa hoje. Você sabia que existia-se um ritual, em alguns lugares ainda existe, que antes da caça era feita toda uma festa, juntava todo um povo, a gente usa a palavra festa, todo um povo, né, em cima daquele guerreiro, ou daqueles guerreiros daquela tribo, para garantir a caça daquele período. Então eles simulavam uma caça correndo através da fogueira, né, em cima daquilo, em cima daquela caça, em cima daquela busca. E as mulheres eram responsáveis por cuidar tanto do lado espiritual, quanto do lado físico, dos sonhos, do descanso. E eles estavam focados na busca daquela caça. Quando passava esse rito e os guerreiros iam descansar, eles não podiam perder isso. Então foi criado uma teia de aranha artificial, através de cipós e arcos de madeira, para se colocar na cabana dos guerreiros, para que nenhum espírito ruim ou sonho ruim fizesse com que ele perdesse a caça que ele simulou durante a festa da noite anterior. E as mulheres eram responsáveis em construir esse amuleto, para que eles pudessem só buscar a caça que eles abateram durante o ritual. Então eles acordavam e já sabiam, dentro desse rito todo, onde estavam os animais. Eles só iam procurar onde eles tinham acabado de ser abatidos. E aí eles traziam toda a caça e começou a perceber-se que esse arco ele trazia esse tipo de sorte. Hoje se fala em construir esse arco de tudo quanto é tipo de material. O que importa é como ele é construído. E você coloca em cima da sua cama. Porque se você quiser fazer algo para um dia seguinte, por uma entrevista de emprego, ou para algum projeto que você vai atingir, para um casamento, você constrói e coloca sobre a sua cama, para que você consiga atingir aquele objetivo e de alguma maneira você não perca seu foco. Tá vendo? Muita gente utiliza aquilo como pingente. Ele é um amuleto que traz boa sorte, ele é um escudo que ele impede que você tenha um foco e você se desvie do seu foco. Olha que bacana. Então a gente tem isso desde os primórdios da humanidade, que a gente tem esse tipo de amuleto que a gente pode construir. Antes eram feitos de barro, de madeira, de cipó, de algum tipo de areia, com liga. Então você pode utilizar de folhas, de sementes, de várias coisas que você pode utilizar. Olha as principais culturas que a gente tem aí, os amuletos presentes, né? Eu deixei aqui até uma colinha, porque o assunto é grande, vamos lá. Nós temos as principais culturas aí que a gente aborda e conversa, olha só que bacana. Depois eu vou explicar para vocês a diferença de amuleto e de talismã, tem uma diferença, é bobinha, mas tem. A gente tem aí, desde a época, além daquelas que eu já citei, a gente tem aí na Grécia, olha que interessante, eu separei alguns amuletos para vocês terem uma ideia para que eles servem. Na Grécia a gente tem as conchas, olha só que interessante, a figa não é africana como muita gente acha, o tridente e o raio são os principais, são trocentos, mas eu peguei os principais. As conchas, elas falam sobre proteção, tanto a concha em si como o desenho da concha, tanto aquela em formato de leque, quanto a conchinha mesmo em formato de espiral. Você pode trabalhar proteções, mas não é legal que você ande constantemente, porque tudo que é fechado por muito tempo começa a te blindar de dinheiro, fartura, amor. Então muito cuidado aí, pega leve com as conchas. Figas. Diferente do que muita gente acredita, a figa tá ligada como ato sexual, por incrível que pareça. Olha só que interessante. Eles acreditavam que os 2 dedos representavam
a entrada do órgão genitor feminino e o polegar, o masculino. E com esse movimento, você tinha a fecundação. Então, você tinha a representação tanto do ato, quanto de uma sorte, vamos dizer assim, em trazer aquela prosperidade, em trazer aquela fecundação. Hoje acreditam que esse ato de fechar também te protege. Eu tenho o meu, Lili, né? O meu significado, que eu acredito pelas observações. Quando você tá feliz, meu filho, ninguém enche o seu saco. Você fica bem assim, respira, as coisas acontecem, você tá com uma energia positiva, você carrega uma figa, ninguém enche o seu saco, você segue feliz. Essa é a visão da Lili. Tridente. Por incrível que pareça, o tridente, apesar de ter os 3 dentes em cima, ele tem a parte de baixo que é o aterramento. Muita gente utiliza esse símbolo como as linhas africanas, né? Que a gente acaba sempre puxando para a linha afro, mas ela é grega devido a Poseidon, devido a Zeus. Você tem esse aterramento da força no chão. Então você puxa os 3 elementos e finca ele no chão. Então, como um amuleto de equilíbrio, sorte e poder, você pode utilizar o tridente. E nós temos o raio, que fala sobre rapidez, foco, transformação, porque além de tudo, você também tem a energia do fogo através do raio. Então, quando você precisa mudar, transmutar, ter foco, força, energia, você pode utilizar o tridente, você pode utilizar o raio, certo? Olha só que bacana, separei mais algumas para vocês também. Eu separei o simples, porque o assunto ele é gigantesco. Vamos lá. Nós temos também runas nórdicas. Esse runas nórdicas é um outro papo que eu deixo até para o nosso amigo lindo lá, o Alan Marante, que ele é um conhecedor profundo disso. Para uma hora que ele tiver afim, a gente bate um papo de família aqui. É isso aí. E você tem aí amuletos nórdicos para vários tipos. Isso é um assunto que a gente especifica mais minuciosamente num outro momento. Que tem para você estudar, tem para você se defender, tem para você quebrar determinados tipos de energia. Você pode utilizar as próprias runas, dependendo do que você precisa. Runa, aquelas pedras nórdicas, e muita gente faz associação direto com as pedras vikings. Então, é um papo para a gente bater num outro programa. Vamos lá. Gente, você começa a falar de runas, de coisas nórdicas, né? O papo é gigantesco também. Nós temos da Irlanda. Olha só que bacana, que todo mundo... Eu trouxe até uma curiosidade bem bacana. Sabe o trevo, o trevinho que você usa? Aquele que você fala, olha, para me trazer sorte. Você sabia que ele tem 2 versões? Tem o trevo de 4 folhas e trevo de 3 folhas. Existe uma história, algumas histórias e pesquisas que o trevo de 4 folhas, ele estava relacionado a cada direção de um vento. Então, ventos do norte, do leste, do sul, do oeste, estavam tudo relacionado. Também está relacionado a terra, fogo, água e ar, que são os principais elementos que regem a nossa vida. Como ele é, né, um símbolo pagão, né, e quando ele teve a entrada do cristianismo, né, muito forte em algumas regiões, principalmente na Irlanda, elas não perderam totalmente, né, totalmente a sua raiz cristã. Ela só foi escondida ou mudada, né? Então, nós temos o trevo de 3 folhas, que ele mudou o símbolo de 4, que era de 4 folhas, que era o símbolo da Irlanda, para o de 3. Por quê? Você tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, mudou-se para isso, mesmo tendo uma aparência pagã. Você tem aí a explicação cristã, que é onde São Patrício entra, né? Que é o protetor do país, da cultura, né? Que é o dia de sorte. São Patrício era o santo da sorte, além, né, de outras coisas que ele fazia. Então você teve essa mudança, mas as 2 culturas servem para a mesma coisa, porque se você for utilizar a junção, a criação e a fecundação, tá ali, gente. Não perde raiz pagã nenhuma, certo? Então você tá usando um negocinho aí, se você tiver com um trevo de 4 folhas, pensa que você tá puxando a energia desses 4 elementos, certo? Olha que bacana.
O pote de ouro, né, que a gente fala no fim do arco-íris, que é para trazer abundância, para trazer prosperidade. É bacana você ter na sua casa esse pote, porque a gente, não sei se vocês já ouviram falar, que dinheiro atrai dinheiro. Então, quando você utiliza ou guarda pequenas moedas que você não vai fazer uso daquilo, você sempre atrai de alguma maneira a energia da prosperidade. Então é bacana que se tenha. Por isso que o pessoal fala, o pote da prosperidade. Então eles guardavam o que na época não era só ouro e moedas que a gente utiliza, mas a gente tinha o trigo, os ovos, os frutos amarelos, a abóbora, coisas que se tinham muito na época. Por isso que eles falam, e são coisas que dão muitos grãos. Então a gente fala que tem fartura, frutas que têm muitos grãos. Então, é utilizado o pote por esse motivo, para ele falar que guarda os grãos. É o pote da fartura do próximo ano, certo? Esses são os principais da Irlanda. Nós temos a cultura judaica turca, que por incrível que pareça, que muita gente aí, judaica e turca, né? Que não é judaica turca. Nós temos aí a ferradura, que muita gente fala que é cigano, mas ela tem uma origem aí judaica, turca, que você encontra os dois nos dois lugares. Que ele traz fartura, prosperidade. Eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns países que quando a ferradura entrou, só a ferradura para colocar nos cavalos, o país ele cresceu abundantemente. Porque eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ir atrás. Sempre quem puxava o arado por volta, perto da época da era industrial, eram as mulheres. Por incrível que pareça. Quando a ferradura entrou, que foi colocada nos cavalos para que eles durassem mais tempo, o tempo de vida deles fosse melhor, foi quando elas conseguiram sair um pouco, olha só, de puxar o arado para ter tempo de pentear os cabelos e tomar banho. Ó! E aí os homens começaram a ficar interessados nas mulheres e a cultura evoluiu, se teve um grande aumento de população. Olha só o que a entrada de uma ferradura faz dentro de um lugar. E aí aumentou-se a população, aumentou-se a produção, simplesmente por entrada de uma ferradura. Então se fala como sorte devido a isso. Você tem aí grandes coisas acontecendo, grandes evoluções acontecendo por causa de uma ferramenta que foi substituir, que ajudou a substituição de um ser humano. Olha só que louco, né? E hoje é utilizado para proteção. Tem uma magia de proteção. Vou contar para vocês não falarem que eu vim falar de amuletos e não falo de feitiços, né? Tem uma magia que a gente utiliza com ferradura, que é uma magia italiana, né? Vamos lá, vamos puxar a Itália aí nessa bagunça, que a gente pega um símbolo totalmente grego, né? Que é lá a nossa figa, e a gente pega um símbolo judaico, turco, né? A gente puxa pra cá e você amarra uma fita vermelha e põe atrás da porta de casa. É uma magia que a gente utiliza para que as pessoas não invadam a nossa casa, nem energeticamente, nem fisicamente. Isso foi uma amiga querida, a Fernanda, que me ensinou. Que falou, você faz isso e coloca atrás da porta para você... Antigamente eles acreditavam que essa magia as pessoas não invadiam sua casa, era contra ladrão, né? E hoje eu uso ela, né? Já faz muitos anos, para colocar atrás de casa, para energeticamente não ter invasão na minha casa. É uma magia aí para vocês. E aí a gente tem as mandalas na Índia, a gente tem o uso das cores, dos chakras, dos mantras, dos deuses, e aí é outra coisa gigantesca pra gente conversar. Egito, nós temos aí as estátuas, chaves, cruzes, olhos que você puxa tanto na judaica quanto na grega, gatos, pirâmides, pedras. E enfim, nós temos aí a nossa magia oriental, carpas, chicles, animais, ideogramas. Na africana, as máscaras, penas, folhas, chifres, patuás, que também é outro assunto. Só pra gente não esquecer, separei aqui diferença de talismã e amuleto. Amuleto é tudo que está perto de você. Anéis,
correntes, pulseiras, nossa, esqueci o nome do que vai no pé. Tornozeleira, cinto, colares, tudo que estiver perto de você. E talismã é o que está longe, o que está enfeitando. Então ele pode ser consagrado como um objeto de proteção daquele lugar. É a diferença entre talismã e amuleto. E pra gente aqui, e já costurando nossa conversa aqui, vamos lá. Eu falei pra vocês, bastante assunto aqui, achei. Eu tinha deixado separadinho pra gente conversar. Só pra gente fechar, hoje em dia a gente tem alguns probleminhas, infelizmente, com preconceito. Então eu falo que neste momento você tem que ser criativo. Nós estamos numa era que a gente tem, claro, que lutar pelo nosso direito, a gente tem, claro, que tem a nossa opinião, se a gente está certo, a gente debate e tal. Mas existem situações que você tem que ser inteligente. Eu vim falando no caminho hoje exatamente sobre isso. Tem coisas que você pode desviar e não ficar batendo de frente, ótimo. Então, eu remato esse assunto dizendo, vamos camuflar os nossos amuletos, por exemplo, se você trabalha em algum lugar que existe algum determinado tipo de preconceito, ou se você trabalha, ou frequenta, ou anda em algum lugar que infelizmente não é todo mundo que entende essa diversidade cultural. Então você pode utilizar materiais como sementes, massas acrílicas. O que é a massa acrílica? O nosso famoso biscuit. Você pode utilizar argila, você pode montar... Gente, tem um negócio que eu amo, que eu ensino para os meus alunos, é o famoso MDF. MDF, de um lado você pode colocar uma florzinha linda com anjinho, do outro lado todas as escritas e desenhos de símbolo mágico e meter uma massa em cima. Você vai continuar protegido, você vai atingir o seu objetivo. Solas de sapato, dentro do sapato. Você pode camuflar. Não é que, olha, a gente está num momento livre, um momento de expressão. Muito cuidado, que infelizmente às vezes você passa por uma situação constrangedora. Se você tem um líder que é preconceituoso, seja em questão de trabalho, seja em questão religiosa, na família, por que você vai entrar em combate? Não tem necessidade. Você pode camuflar, porque a espiritualidade, é que eu digo para grande parte das pessoas, não é para você mostrar, ela é sua com o universo. Quem vai crescer intelectualmente ou espiritualmente é você. Aqueles objetos, símbolos, desenhos, cristais, pedras, isso porque a gente nem entrou nesse assunto. Eles são para você evoluir. Então, quando você cria algo, né, você cria para que você evolua. Por que você cria um amuleto? Um amuleto, a própria palavra diz, como você precisa ter algo com você, você utiliza um escudo. Vocês já ouviram falar? Não põe a mão nisso que vai tirar a energia. Não põe a mão na minha pedra que vai desprogramar. Primeiro, pedra já não desprograma, já começa por aí, tá? Você pode programar ela para uma função, mas não é pôr na mão que você vai desprogramar. Você tem um amuleto, não põe. Vou dizer por quê. Primeiro, com a forma de construção. Segundo, respeite a natureza do objeto que você está usando. Terceiro, ele não é um escudo? O escudo ele é feito para quê? Para aguentar todas as sujeiras que ele vem. Se você está num lugar, você está com guarda-chuva, ele é um escudo de água. Se você está num lugar que tem guerra de paintball, você tá com um escudo para você não ser sujo. O que acontece quando você põe a mão nesse escudo? Suja. Você recebe a sujeira daquele lugar. Isso, com o próprio amuleto, recebe a mesma coisa. Quando você põe a mão no amuleto, a tendência a você receber a carga que aquele amuleto recebeu é enorme. Você que vai receber aquela carga. Então, você evite colocar a mão no amuleto dos outros, que é para você não receber essa carga que aquele amuleto está recebendo. Seja de inveja, seja de mal olhado, seja de mal dizer, de malquerência. Você só vai evitar de pegar aquela carga que aquele amuleto foi feito e programado pelo dono, pelo construtor, pelo artesão, para você não receber aquilo. É a única coisa que eu falo para você. Porque vai desprogramar? Porque não vai.
Não vai. Lili, mas e as crianças? As crianças têm outro tipo de proteção. Então, se elas põem a mão, se você que ela tá vendo que ela não tá sentindo bem, dá um banho nela, um banho de rosas brancas, um banho de alfazema. Se ela é muito pitititica, dá um banho de ouro, pede para quem acredita para benzer da sua religião, mas muito dificilmente ela não vai com uma intenção ruim. Então, cuidado nisso. A questão do programar amuletos, você pode sim programar os seus amuletos, e eu peço que vocês tenham atenção na programação dos seus amuletos. Determinem data para eles, inclusive para fim. E quando chegar ao fim, não guarde, mande ele ou queimar ou enterrar. Eles têm os fins. Cuidado com amuletos com base de cristal. Descarregue sua energia, coloque no chão de vez em quando, numa plantinha, ele vai voltar para o elemento deles. Certo? Então, hoje fica aqui o nosso programa falando sobre amuletos, suas proteções, principais usos. E no nosso próximo programa a gente tem um assunto super bacana aí para tá falando com vocês. Certo? Um super beijo da Lili Persinoto no nosso programa Metamorfose. E para contatos, como é que vocês fazem? 11, porque a gente está aqui em São Paulo, 94356-3075. Quer mandar um e-mail? lilipersinoto@gmail.com, que é o gmail.com. E fique ligadinho que a gente tem mais coisas aqui na nossa MKK TV. Fique ligado. Super beijo. Até o nosso próximo programa.